17, do 8 ao 24. A gente vai ler juntos. Deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai consultar bastante ela hoje, amém? Quem achou, diz amém, se não, vai estar aqui no telão e você vai poder acompanhar junto comigo, tá bom? A minha versão é NVT, eu não sei se a mídia vai ter essa versão aí, você pode acompanhar. E a partir do verso 8 diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco d'água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço de pão sequer em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar a chuva. E ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Até aí, meus irmãos. Eu vou dar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo ali. O povo de Israel estava sendo governado por um dos piores reis que Israel já teve, que era o rei Acabe. Junto com sua mulher, Jezabel, e esse nome é bem conhecido da gente, eles cometeram barbaridades em Israel. E eles oficializaram um culto a dois demônios, a Baal e a Aserá, dentro de Israel. E a gente sabe que Deus proibia terminantemente isso. Em meio a essa confusão toda, Deus levantou um profeta chamado Elias para exortar o rei Acabe. Mas não somente para exortar o rei, mas também Deus usou Elias para dar um comando punitivo sobre Israel. Porque estava acontecendo aquela adoração àqueles deuses e o povo tinha se corrompido bastante. Não haveria chuvas até que o Senhor desse a segunda ordem. Isso está ali onde a gente não leu, né? Mas eu queria que você pudesse, já com sua Bíblia aberta, voltar. No verso 1 do capítulo 17, diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Meus irmãos, logo em seguida, porque Acabe culpa o profeta, né, Elias, pela seca, ele não assume a responsabilidade diante de Deus e ele culpa Elias por essa seca. Então, ele começa a perseguir Elias. E o Senhor dá uma outra ordem para Elias. Ele disse assim, para que Elias saísse da onde ele estivesse, para ir para uma região mais afastada do rei, né? E a ordem era para ele ir para esse lugar escondido. Por quê? Porque lá nesse lugar escondido tinha um riacho. E nesse lugar, Elias seria abastecido não somente de água, mas ele seria abastecido de comida. E a gente conhece essa história do profeta que foi abastecido por corvos, né? Os corvos levavam alimento de Elias ali. No entanto, essa provisão que Deus separou para Elias durante aquele momento de fuga, não era para sempre, não era para durar para sempre. Então o riacho secou e os corvos pararam de levar a comida, não é? E ali Deus deu uma outra ordem para Elias. Disse: sai daí, né? Isso está lá no versículo 8 ao 9. O Senhor diz assim: então o Senhor disse a Elias:
vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Meus irmãos, Sarepta era uma pequena cidade costeira fora de Israel, localizada entre Tiro e Sidom, na região da Fenícia, hoje atual Líbano. Acredita-se que o pai de Jezabel é que era o governante daquela região que Deus mandou Elias ir. Talvez Elias, inclusive, tenha sido mandado para lá justamente porque esse seria um dos últimos lugares que o rei procuraria o profeta. Um fato muito relevante da gente saber sobre Sarepta, e eu não sei se você sabe, é o significado da palavra Sarepta. Procure aí com seu irmão aí do lado, veja se ele conhece. Qual é o significado da palavra Sarepta? Você conhece? Alguém conhece? Não, né? Essa palavra em hebraico tem como significado, em português, refinar. Local de refinamento. Muito provavelmente, por quê, gente? Porque nessa cidade se fazia refinamento de metais. E eles tinham muito hábito de colocar o nome do lugar de acordo com a atividade que aquele lugar fazia. Então, o nome Sarepta significava local de refinamento. Diga comigo, local de refinamento. E como não existe coincidência no reino de Deus, mas o que existe é Deuscidência, Deus manda o profeta para o local de quê? De refinamento. E esse era um local de refinamento não somente para o profeta, não somente para a viúva, mas para você e para mim também. Então diga aí para o seu irmão, Deus está nos mandando para um local de refinamento. Oh, glória, amém? Meus irmãos, você pode imaginar que na nação de Israel deveriam existir muitas viúvas, sim ou não? Afinal de contas, era uma região que se envolvia em muitas guerras, não é? Uma nação que se envolvia em muitas guerras. Certamente, muitos homens casados morreram. E existiam muitas viúvas. No entanto, Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva de uma outra nação, de um outro lugar. E a pergunta que fica é, será que não havia viúvas suficientes dentro de Israel para sustentar o profeta? Você acha que sim? Sim ou não? Sim. Mas Deus quis usar uma viúva de uma outra nação. Para quê? Para mostrar algo para o profeta. Para mostrar algo para a viúva. Para mostrar algo para o povo de Israel. E para mostrar algo para todas as gerações que viriam depois, lendo esse registro. E aqui fica a nossa primeira lição com essa história. Hoje Deus vai nos ensinar algumas lições com a viúva de Sarepta, amém? Então, e com Elias também. E aqui fica a nossa primeira lição. E a nossa primeira lição é: a graça de Deus vai além do que você pode prever. Você pode repetir? A graça de Deus vai além do que você pode prever. Já aqui Deus começa, meus irmãos, a ensinar não somente o profeta, mas também a nós, que a saída que Deus preparou para nós não tem que vir necessariamente do meio de onde estamos. A gente tem essa mania de pensar, né? Que toda solução da nossa vida, dos nossos problemas, tem que estar naquele limite que nós conhecemos, onde nós estamos. Não. Pode vir além das nossas fronteiras, de onde a nossa imaginação e a nossa mente ainda nem chegaram, de onde nós nem mesmo esperávamos. Por quê? Porque talvez para nós seria contraditório, não é? O socorro que Deus quer nos dar não pode ter barreiras. Por quê? Porque Deus é um Deus ilimitado. Para nosso Deus não há limites. Não existem barreiras, não existem fronteiras. Certamente foi isso que aconteceu com Elias naquele momento. Certamente foi um dos aspectos que Deus queria mostrar para Elias naquele momento. Porque o povo de Israel era um povo que acreditava que somente deles vinha uma solução. Eles não costumavam a ter nenhum relacionamento externo com outros povos. Pelo contrário, muitas vezes eles tinham preconceito com isso, não é?
Mas aqui nessa história, Deus deixa registrado que Deus não tem limites. Deus é ilimitado. Ele não tem barreiras quando Ele quer solucionar um problema da nossa vida. Muitas vezes, as situações estreitas que a gente vivencia, as pressões, as opressões nos fazem achar que Deus não tem nem mais como nos surpreender, porque a gente já viveu tanto. A gente já experimentou tanto, a gente já conheceu tanto, que a gente poderia até prever de onde Deus vai tirar a solução. Ah, se eu estou passando por esse aperto aqui, talvez Deus vai usar fulano, cicrano, vai usar aquela circunstância. Talvez Deus vai me dar um trabalho aqui temporário. Talvez Deus vai me colocar naquela região. Talvez Deus vai me enviar para tal lugar. A gente começa a prever naquilo que a gente conhece uma possível solução que Deus possa dar. Mas a gente está completamente enganado. Diga aí para o seu irmão, você está completamente enganado. A graça de Deus, meu irmão, é misteriosa e não tem limite. Você pode dizer isso? A graça de Deus é misteriosa e não tem limite. Ela não pode ser mensurada por uma mente humana. A graça de Deus alcança quem ela quer, onde ela quer e como ela quer. E no tempo que ela quer. Observe, meu irmão, que Deus faz Elias chegar no limite das forças dele. Como assim, Sheila? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Elias fugiu de Jezabel e de Acabe, ele já estava exausto. Porque ele tinha percorrido uma grande distância para se esconder. E aí Deus diz, sai desse lugar aí, porque acabou a provisão e vai para Sarepta. Ele percorre uma outra distância enorme. Ele chega lá no limite das forças dele, em uma cidade estranha, com uma mulher, para falar com uma mulher desconhecida. E que pelo que Deus falou, era uma mulher carente, era uma viúva, desprovida de cuidados e também, talvez, no fim de suas forças. Como é que Deus traz uma solução dessa? Já parou para pensar? A gente fica pensando que Deus vai vir com uma solução massa. Bom, já que eu estou precisando ser sustentado, então Deus vai levantar uma pessoa bem rica. E bem abastada, né? Que vai ser bem generosa. E aí Deus escolhe, às vezes, para contrariar a sua previsão, uma pessoa super simples. Que mal tem para si, mas dá para dividir entre você e ela. Deus não gosta das nossas previsões, porque a nossa mente humana, ela não consegue alcançar o que a graça de Deus é capaz de fazer. E algumas vezes Deus vai usar a sua história, que você pensa estar no fim, em uma outra história que também pensa estar no fim. Para quê? Para que ambos vivam a graça imensurável e sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Voltando para o nosso texto, se você for no verso 10 e 13, ao 13, você vai ver como foi que Elias chegou nessa cidade, como foi esse encontro. Está lá no versículo 10, diz assim, Elias foi a Sarepta quando chegou ao portão da cidade. Viu o quê, gente? Viu uma viúva apanhando o quê? Bom, se fosse uma viúva rica, não estava apanhando gravetos. Uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, você pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Isso era hábito de Israel, ajudar aos transeuntes, aos viajantes, aos estrangeiros que pediam água. Eles serviam, não é? Você lembra daquela história de Rebeca com o servo de Abraão, né? Pedindo água para ele, para os camelos, e serviam. Isso era um hábito. Enquanto ela ia buscar água, diz no versículo 11, ele diz, traga também um pedaço de pão. Aí já não era muito hábito, aí já era mesmo um negócio mesmo mais sério, principalmente numa situação de seca e de escassez. Aí o profeta já estava ousando demais com aquela pobre viúva. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois eu e meu filho morreremos. Meus irmãos, ao chegar em Sarepta, Elias vê essa viúva. E eu fiquei me perguntando como é que ele sabia que ela era viúva.
Mas lendo alguns comentários, eu entendi que as viúvas elas se vestiam de forma bem habitual, bem específica. Para quê? Para que elas fossem identificadas pela sociedade. Olha que coisa difícil, não é? Cultura é interessante, não é verdade? Se hoje a gente fosse propor para cada viúva se vestir de uma forma específica, a gente estava preso, gente. Não é? Sim ou não? Ao chegar em Sarepta, ele viu essa viúva e ele identificou porque elas se vestiam, né, de forma específica. E ele identificou essa mulher como sendo aquela que Deus tinha falado que iria sustentar. Mas quando a gente lê aqui esse versículo e esse encontro, como a gente acabou de ler, a gente vê que a viúva não sabia, não fazia a mínima ideia de quem era Elias, sim ou não? Ela não sabia nem o que ela tinha de fazer em relação ao profeta, porque foi ele que teve que pedir. Eu fiquei imaginando, então, o que é que se passou na mente do profeta. Sabe, a Bíblia não diz, mas eu fiquei imaginando e me perguntando se ele não teve um pequeno conflito com aquela circunstância. Eu acho que eu e você teríamos grandes conflitos também naquele momento, mas eu fiquei me perguntando, será que Elias não teve um conflito naquele momento? Porque, olha, Elias foi àquela cidade para obedecer a Deus. Ele recebeu a informação de Deus de que havia uma viúva que ia ser responsável por sustentar ele. Mas quando ele chega lá, o quadro que ele vê não foi o quadro pintado da ordem de Deus. Ele chegou lá e encontrou uma viúva aleatória no meio da rua, pegando graveto. Ou seja, simples e sem dinheiro. E a viúva não sabia nem quem ele era. E nem sabia o que tinha que fazer. Preste atenção. Quando Elias recebeu a ordem de Deus para cessar a chuva, o que é que aconteceu com a chuva? A chuva cessou. Ele falou e a chuva cessou. Quando Deus recebeu a direção de Deus para ir para um lugar distante, se esconder, porque lá ia ter um riacho e alimento, quando ele chegou lá, tinha riacho e tinha alimento. Não é verdade? Agora ele recebe uma terceira ordem de Deus e diz, vai para lá, para Sarepta, tu vai encontrar uma viúva que vai te sustentar. Quando ele chega lá, a viúva não sabe nem quem ele é. Eu fico imaginando que ele deveria estar esperando assim, opa, profeta, Deus falou comigo que eu receberia o Senhor. Está aqui, sente, eu sei que o senhor está cansado, tem um banquete aqui para o Senhor. Olha o que eu preparei. Pode baixar um pouquinho o meu microfone, gente? Só um pouquinho? Obrigada. E aí, chega lá, o que é que ele encontra? Escassez. A viúva, coitadinha, pegando lá os gravetos para poder se sustentar. Nada. Não tinha nada pronto. Nem a viúva sabia que ele era. Ele tem que falar com a viúva para quê, gente? Para pedir água e depois para pedir comida. Aliás, não somente pedir. Ele teve meio que dizer a ela que ela tinha que aceitar, dar a única comida que ela tinha para ele, porque se ela fizesse isso, Deus iria sustentá-la. Então ele teve que convencê-la de que era o certo a fazer. Você já pensou que conflito? Como é que você ficaria se você estivesse no lugar de Elias? Como é que você ficaria? Diga aí, seja honesto, confiante. Oh, glória, aleluia, encontrei uma viúva catando graveto e dizendo que vai morrer. Com o filho dela ainda mais. Você diria isso, sim ou não? Não. Você ia questionar. Você ia duvidar. Você já se encontrou em uma situação como essa? Em que você recebeu uma palavra de Deus e ficou em uma expectativa de que tudo estaria preparado e você só precisaria viver aquilo que Deus falou. Já se encontrou nisso, mas quando chegou lá, nada estava pronto? E você olhou e disse, ué, mas Deus não falou. E é nesse momento aqui, nessa circunstância, que muito provavelmente eu e você já vivemos, e Elias estava vivendo, que vem a nossa segunda lição. A graça exercita sua fé e ações. Repita comigo. A graça exercita a sua fé e ações. Meus irmãos, a graça de Deus, ela exercita a nossa fé.
a ser uma fé que age. Diga aí para o seu irmão, a nossa fé é uma fé em ação. A fé que é a nossa fé, a fé de Deus está em movimento em todas as direções. A fé é um dom sobrenatural de Deus que exige de nós um posicionamento e uma ação. Todas as vezes, preste atenção e veja se não é verdade. Todas as vezes que homens e mulheres de Deus vivenciaram esse dom, foi em um momento de ação. Não é um momento passivo, é um momento de ação. Veja, Abraão, considerado o pai da fé. Sobre a ação dessa mesma fé, ele saiu de onde ele estava e ele foi para o lugar que Deus enviou ele. Sim ou não? Ele precisou ir. Ele não foi teletransportado. Moisés foi chamado por Deus, mas ele precisou o quê? Ele precisou sair de onde ele estava e ir até o Egito para libertar o povo, sim ou não? Josué se disponibilizou para conquistar, mas para conquistar ele precisou ir. Davi precisou girar lá a boladeira dele para quê? Para derrubar aquele gigante. Maria precisou dizer o quê? Sim para o anjo Gabriel, porque se ela não tivesse feito nada, nada teria sido feito. Mas ela disse sim e enfrentou o mundo julgando ela. Sim ou não? Pedro precisou dar o primeiro passo na água para saber que o poder de Deus vai além daquilo que ele conhece. Sim ou não? A graça de Deus exercita a nossa fé para nos fazer entender que nós temos uma parte no processo de construção de uma fé inabalável. Diga aí para o seu irmão, a nossa fé não é passiva, ela é ativa. Eu me lembro que nos anos que eu enfrentei os problemas psicológicos sérios, e foram mais ou menos de 6 a 7 anos isso. Deus usou uma mulher. Veja que coisa incrível aconteceu na minha vida. Deus usou uma mulher que veio de Caruaru para trazer uma revelação para mim. E ela foi lá para a nossa casa tomar café junto com o esposo dela, que era pastor também. E quando eles chegaram lá, a gente teve um momento de conversa muito importante. E ela me contou o que é que Deus tinha colocado no coração dela em relação a mim. E quando ela orou por mim, Deus a tomou e ela falou lá, ela disse, eu já derrotei todos os teus inimigos. Você não tem ideia de como essa palavra foi importante. Eu chorei. Aquilo entrou na minha alma, no meu espírito, de um jeito, porque eu estava buscando tanto a Deus. Deus me cura, Deus me restaura, Deus me liberta. Disso que eu estou vivendo nesse momento. Naquele momento, quando essa mulher foi usada por Deus e falou isso para mim, eu achava que estava tudo acabado. Pronto, eu estava livre, liberta, tudo resolvido. E eu estava, mas não da forma que eu pensei. Não é interessante isso? Só é interessante agora, porque na hora foi um conflito imenso. No outro dia, quando eu acordei, o quadro na minha mente estava a mesma coisa. A escuridão não tinha saído, não. As mesmas coisas acontecendo nos meus pensamentos. E eu comecei a me questionar, Deus, o que é isso? Onde é que está o Senhor? O Senhor não falou? O Senhor não disse, derrotei todos os teus inimigos, eles estão aqui ainda falando dentro de mim. Eu passei muito tempo sem entender. Mas eu não tenho o tipo de comportamento de rebelião e nem de revolta contra Deus. Pelo contrário, eu fiquei colocando até a culpa na mulher. Eu disse assim, isso aquilo não foi de Deus, não. Aquela mulher ali estava emocionada, falando comigo, bichinha. Mas qual é a possibilidade de uma pessoa sair de um estado para o outro com a palavra profética para entregar numa situação exatamente do que você está precisando? Que coincidência seria essa, não é, meus irmãos? Não, era Deus falando, só que eu não estava entendendo o processo de Deus, o processo de restauração de Deus. Olha, eu não estava entendendo nada. Algum tempo depois, na verdade, alguns meses depois, eu entendi. E eu vou compartilhar o que eu entendi com você aqui, porque talvez abençoe a vida de algumas pessoas que estão passando por tormentos.
Eu entendi que os nossos inimigos e os inimigos de Deus, de fato, estão todos derrotados, porque na cruz do Calvário, Jesus despojou todos eles. Amém? Mas a gente só vivencia isso quando a gente caminha pela fé. Diga aí para o seu irmão, só pela fé. A derrota desses inimigos é quando nós andamos na força do Senhor. A derrota deles é o que foi dito por Jesus Cristo, lá em 1 João 5,4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, igreja? A nossa fé. Diga aí, qual é a vitória que vence o mundo? Deixa eu dizer uma coisa para você, eles estão derrotados, mas eles não vão sumir. Porque ainda não chegou a hora deles. Lembra quando Jesus se encontrou com o endemoniado? E os demônios que estavam dentro dele disseram o quê? O que que vieste fazer? Nos atormentar antes do tempo. Ainda não chegou a hora desses inimigos serem totalmente destruídos. Mas deixa eu dizer, quando você caminha pela fé, eles não têm mais poder sobre você. Eles vão continuar lá, derrotados e sem poder sobre você. Meu irmão, não adianta de nada destruir, derrotar esses inimigos agora, se o seu coração não está firme em quem derrotou eles, Jesus Cristo. Porque vai chegar, sabe o quê? Momentos que outros inimigos vão se levantar, outros tormentos vão se levantar e vão encontrar em você o mesmo coração e mente fraca. O mesmo terreno perfeito para o tormento. No meu caso, eu ainda era alvo fácil. E eu não entendi o que eu deveria fazer era andar em fé e obediência só depois. Eu comecei a entender que era a fé e a obediência que iria fortalecer o meu coração e blindar a minha mente. Somente dessa forma fortaleceria o meu coração com a fé que vence o mundo. Porque o que é fé? Se não crer naquilo que a gente diz crer. Ué? A gente é cristão e diz que crê em tanta coisa, mas na nossa caminhada diária a gente caminha oposto do que fala, oposto do que dizemos crer, sim ou não? Mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer fazer nada. Como um rapaz que há muitos anos atrás eu encontrei, ele tinha um problema seríssimo, escondido da família, ele era garoto de programa. E a família inteira dele não sabia. E nós não sabíamos, mas Deus tinha me revelado alguma coisa nessa área sobre ele. E eu disse a ele, você precisa buscar restauração em Deus. Ele disse, não, eu quero que Deus faça, Ele não é poderoso. Então se Ele quiser, Ele faz em mim. E eu estou aqui parado. Não, nada disso. A fé tem que ser construída na nossa mente. Porque só assim estaremos blindados para eles, para os inimigos que se levantam contra nós. Voltando para Elias, ele aprendeu que Deus cumpre o que diz, constatando com provas materiais claras nas duas outras ordens. Manda a chuva parar, a chuva parou. Vai para aquele lugar onde tem um riacho e comida, e aí tinha um riacho e comida. Só que agora, quando ele foi encontrar a viúva de Sarepta, tinha nada pronto. Elias tinha que crer sem o quê? Sem ver. Elias tinha que crer e agir sem ver, sem nenhuma prova material, aliás, com provas opostas ao que ele recebeu. Uma viúva pobre. Elias precisava crer. E no seu caso, será que você está pronto para crer? Para andar nessa fé do Senhor, na obediência de Deus, mesmo quando você não vê, mesmo quando Deus dá uma ordem para você obedecer e você não vê nada daquilo? Será que você está pronto? Será que você está pronta? Estar em Sarepta para Elias, morar em Sarepta para aquela viúva,
E ler sobre Sarepta, para nós, é um refinamento da nossa fé. Amém ou não amém? É um fortalecimento da nossa fé. Voltando para o nosso texto, e pensando um pouco mais na viúva de Sarepta, que experiência ela teve, meus irmãos. Que experiência tremenda essa viúva teve. As viúvas não tinham, principalmente as pobres, elas não tinham direito de herança. Em sua grande maioria, elas ficavam pobres e dependiam da ajuda dos demais para sobreviverem. Vocês sabiam disso? Porque mulheres não podiam administrar os bens que tinham. O homem poderia ter morrido como Jó, rico, rico, rico. E a mulher ficaria pobre, pobre, pobre de marredeci se não tivesse um homem para administrar a sua riqueza naquele momento. Não é interessante isso? Elas vestiam-se de maneira facilmente a serem identificadas para receber permissão de receber ajuda. Os donos de campos já tinham a ordem do Senhor para quando seus funcionários fossem colher espigas, trigo, o que caísse dessa colheita, eles não poderiam pegar do chão e colocar no cesto. Eles tinham que deixar. Para quê? Para pessoas que não tinham condições e para as viúvas. Você já imaginou? Que situação difícil. Devido a esse período de seca, o que já era pouco ficou mais escasso ainda no caso da viúva. Ela estava indo de mal a pior. Ela já não tinha quase nada para se alimentar. E muito menos o seu filho. Você não ter nada para se alimentar é uma coisa. Seu filho não ter é 1.500 outras coisas. Porque você para de comer para seu filho comer, sim ou não? Mas ver seu filho passando necessidade, como essa mulher estava vendo, é o quadro mais difícil que uma mãe pode enfrentar. E ela não tinha ninguém para ajudar. Ela era de Sarepta. Ela não era uma filha de Israel. Imagine, meus irmãos, que a história dessa mulher começa quando ela pensa que tudo está no fim. Quando ela pensava que a vida dela e a vida do filho iria terminar. Na visão dessa mulher e na capacidade de prever o que estava para acontecer, estava tudo no fim. A única solução que ela tinha era a morte. Veja o que ela disse. Eu só vou preparar esse pão aqui para meu filho e eu morrermos. Ela estava pensando, só tem isso. Só essa opção, não tem outra. A gente vai morrer. Não tem outra solução, eu não consigo enxergar. A certeza que ela tinha era tão grande do que ela tinha nas mãos não servia para mais nada, que não podia levar ela nem o filho dela mais para frente, nem para longe, que aquilo que ela tinha nas mãos não tinha valor, que ela disse, só vai acontecer uma coisa conosco, a gente vai morrer. Você já se sentiu assim? Que o que você tem na mão, você acha que não vale nada? Que aquilo que você tem em você não serve de nada e não é nada? E não vai levar a canto algum? Já se sentiu assim? Ela era uma mãe sozinha com um filho, sem farinha, sem azeite, sem nada. Nem mesmo um Deus por ela, pensava ela. Como todos os moradores da Fenícia, essa mulher não era uma adoradora do Deus de Israel. Mesmo assim, sem saber, ela estava prestes a viver uma grande virada na vida dela. Meu irmão, muitas vezes no momento de pior escassez da nossa vida, de maiores pressões na nossa vida, é quando Deus está para dar uma grande virada na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Os nossos olhos não conseguem enxergar isso. Os nossos olhos naturais não conseguem enxergar isso. Os nossos olhos naturais ficam como que dessa mulher, achando que tudo que tem para nós é escuridão e morte. O coração dela estava na escuridão dos pensamentos de derrota. Por quê? Porque o nosso coração só usa o conhecimento
que recebeu para ser guiado. Você não tem como usar qualquer conhecimento que você nunca recebeu para ser guiado. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não adianta. Aí eu não leio a Bíblia. Eu não gosto não, ó. Tenho paciência não. Viu, pastor? Sinto muito. Leia por mim. Sou eu que leio um livro por dia. Eu não gosto, não entendo nada. Sendo que tem 1.500 versões, né, minha gente? Para a gente entender. Tem versão até para surfista, se brincar. Então, aí a pessoa diz, eu não gosto de ler a Bíblia, não. Mas quer ouvir palavra do Espírito Santo dando direção para guiar. Não quer, não? Quer. Quer que a mente consiga pensar além. Quer que a fé lhe leve além, mas só que não se enche com a única substância que alimenta a fé, a palavra de Deus. Aquela mulher, ela não tinha conhecimento para guiar ela, porque ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela não sabia de muitas coisas que hoje eu e você sabemos. Diga aí para o seu irmão, você tem um tesouro nas suas mãos. Levanta a Bíblia aí, meu irmão. Levanta a Bíblia e exalta aí o tesouro que você tem. Dá glória e aleluia pelo tesouro que você tem. Pelo conhecimento e direção que você tem. Shirley, como é que tu saiu desse momento de dificuldade psicológica? Como foi? Deus chegou lá e só deu essa palavra? Foi nada. Foi muita madrugada lendo isso daqui também, ó. Me enchendo. Eu falei isso para uma jovem nessa semana. Está se enchendo de quê? Está enchendo a mente e o coração de quê? Na hora do sufoco, da opressão e da dor, a mente só vai recorrer ao que você está enchendo ela. Eu estou enchendo de porcaria. Ah, então se prepare. Na hora da sua dor é porcaria que vai sair. Ah, mas eu não acredito nisso não. Então vá para a ciência. Vá para a ciência. Existem várias pesquisas sobre isso, né? E uma das pesquisas, inclusive que foi nessa época que eu li. Olha quanto tempo faz, viu, gente? Faz muito tempo isso. Pegaram... não me lembro o número, mas algumas pessoas e expuseram essas pessoas a 21 dias de leitura bíblica. Pessoas que estavam em depressão profunda. E compararam com outro grupo que também estava em depressão profunda, mas que não foi exposto à palavra bíblica. Tiraram uma ressonância magnética do cérebro. Gente, é incrível. É incrível. O cérebro de um deprimido não exposto à palavra de Deus parece uma árvore negra, escura, seca. A árvore do cérebro daquele grupo que estava exposto há 21 dias com a palavra de Deus parecia uma árvore frondosa, super colorida, em pleno vigor. E eles tiveram uma melhora significativa, porque eles tinham ao que recorrer. Eles tinham um conhecimento para guiar. O mundo corre para um lado e para o outro, quer solução pronta, mas não quer se encher do remédio certo. Não querem milagre, querem mágica. Porque milagre passa pelo dono do milagre, que é a palavra de Deus. Aleluia! Querem mágica, que passa por um mágico qualquer que chega lá e diz pililim pim pim. Fica curado. E alguém faz o trabalho por você. Não é assim que Deus usa. E não é assim que Deus faz. O nosso coração usa aquilo que conhecemos para nos guiar. E aquela mulher, aquela viúva, só conhecia uma realidade, a de ter ou não ter nas mãos. Veja que ela disse, eu não tenho nada mais do que isso. O que ela conhecia era ter ou não ter. Ela nunca havia experimentado crer.
e crer em um Deus sobrenatural, como nós podemos crer hoje. Esse Deus sobrenatural foi Ele que entrou na vida daquela viúva. E é esse Deus que entra na sua vida hoje à noite. Porque essa palavra não é a título de conhecimento, é a título de libertação. Você crê nisso? É esse Deus que entra na sua mente hoje. É o mesmo Deus que pode fazer ontem, hoje vai fazer sempre. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: Deus entra na sua mente em profundidade hoje. E com isso, meus irmãos, a gente tem a nossa terceira lição. O fim, em nossa visão, é apenas o começo de uma poderosa história nas mãos de Deus. Quem crê diz amém. Repete comigo. O fim, em nossa visão, é apenas o começo de uma poderosa história nas mãos de Deus. A mídia vai deixar aí para você tirar a foto se você quiser. Gente, quando Deus fala com um profeta, quando Deus falou com Elias, vai para Sarepta, ele disse que ele já havia dado ordem a uma viúva para sustentar Elias. E é importante entender que o que Deus falou com Elias é que indicava ali, que mostrava ao profeta que Deus já havia decidido intervir na história daquela mulher. Olha o que Deus diz lá em Isaías 14, 24. Se a mídia puder jogar aí, Isaías 14, 24. Diz assim, ó. O Senhor dos Exércitos jurou. Certamente como planejei, assim acontecerá. E como eu pensei, assim será. Ou seja, Deus disse que iria existir uma viúva para sustentar Elias? Sim. Então isso significa que o que Deus falou iria se cumprir. Deus já havia preparado algo especial para a história daquela mulher, enviando o profeta naquele momento tão específico de derrota e dor. Tudo o que aquela mulher precisava era crer nas palavras do profeta e em Deus. E ela escolheu acreditar. E você? Escolhe acreditar? Pergunta ao seu irmão que está aí do lado. Ele escolheu acreditar? Você vai escolher acreditar? Sim ou não? Amém. Veja que o momento em que essa mulher creu foi o momento que ela precisou verbalizar e se autoconfrontar com a realidade difícil dela. Quando ela disse assim, ó, ela respondeu: tão certo quando vis o Senhor seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão na casa. Ela precisou o quê? Ela precisou admitir a realidade dela, sim ou não? Tem muita gente aqui, muita gente no mundo, que acha que negar a realidade é que é a solução de tudo. Não está acontecendo nada comigo. Eu não estou com medo. Eu não estou sendo perturbado. De jeito nenhum, nada disso aí. O quê? Não. A pessoa não admite realidade. Não se autoconfronta. Nada. Entenda que foi nesse momento específico em que ela admitiu a realidade dela, em que ela se autoconfrontou, foi que ela decidiu crer de verdade. Foi ali que ela recebeu a palavra de Deus que mudaria a história dela. Às vezes a gente precisa verbalizar para nós mesmos o que pensamos e confrontar com a verdade do que Deus está dizendo, para a gente sair do lugar de estagnação. Amém ou não amém? Meu irmão, às vezes você vai precisar admitir que está errado mesmo. O problema que está acontecendo com você mesmo. E você vai precisar se autoconfrontar com a verdade de Deus. Para quê? Para que você seja curado. Para que você saia do lugar de estagnação.
É porque Deus não faz nada para me tirar dessa situação. Oi, você nem admite que tem problema? Com você está tudo certo, está tudo beleza, está tudo legal, você é perfeito, certo, não erra nunca, nunca mentiu. Cadê o confronto? Ué, Deus vai curar para ficar guardado dentro do coração mentiras? Estruturas quebradas? Não. Quando Deus entra na história, Ele entra para limpar e restaurar. Naquele momento, eu imagino que essa mulher deve ter pensado assim, né? Quando ela se encontrou com Elias, e Elias disse assim, ó, me dá água, mas só água não, me dá pão também. E outra coisa, me dá esse pão primeiro. Não dá para o teu filho, não, e para você, não. E depois você come o que sobrar. Né? Eu acho que naquela mulher, ela deve ter pensado assim, meu Deus, só tem uma refeição. Eu só tenho esse pouquinho de comida aqui. Ó, peraí, vamos só brincar aqui um pouquinho. Quem no recreio da escola... Olha, eu sou antiga, eu falei o nome recreio. Intervalo, minha gente. Intervalo, porque eu sou mais moderna. Recreio, não. Apaguem isso daí. Intervalo. Quem no intervalo da escola, na época da escola, não já escondeu um lanchinho para não dividir com nenhum amigo? Levante sua mão aí. Não minta não, que você está na igreja. Ó, para aí, ainda tem um monte de gente que não levantou a mão, viu, pastor? Tá vendo, irmãos? É por isso que Jesus não pode curar. Você não admite que tinha aquele Ruffles e comia bem escondidinho assim, ó. Que levava Danone Chambinho e comia no banheiro, escondido assim no corredor. Para nenhum dos amigos no recreio ver, ou no intervalo. Não é? Então. Eu acabei de me lembrar de uma história, como eu estou vendo meu pai ali, uma história super engraçada. Ele tinha ido no McDonald's, bichinho com minha mãe, ele está balançando a cabeça ali. Ele estava morto de fome, vontade de tomar uma Coca-Cola. Aí ele comprou um sanduíchezinho, um copo de Coca-Cola, que ele já estava sonhando, estava cheio de gelinho, para dar um gole. Quando ele ia dar um gole, que ele estava saindo, aí apareceu uma pessoa muito necessitada na frente dele, fez assim, estou com tanta fome e sede, o senhor pode me dar? E ele olhou para o homem, olhou para o copo. Ele disse que olhou de novo e disse, tudo bem. E deu o lanchinho dele com a Coca-Cola. Deu nem para esconder. Você imagine que aquela mulher, a viúva, encontrou aquele profeta ousado, intrometido, que chegou ali na terra dela, pedindo a única coisa que ela tinha. Ela estava catando graveto para fazer um fogo. Significa que nem lenha ela tinha dentro de casa. Como é que aquele homem que viu ela catando graveto tinha a ousadia de pedir o último pão que ela tinha? E ainda fez pior. Não dá para o teu filho, não. Dá para mim primeiro. Você já parou para se colocar no lugar dessa mulher? O que é que você fazia? Você que escondia o seu danoninho para não dividir com os amigos. E aí? Está pensando que foi fácil? Porque você lê a passagem e acha lindo, tudo espiritual. Oh, aquela mulher deve ter tido uma visão dos anjos e do céu assim, dizendo, entregue, aleluia. Teve visão do céu nenhuma. Teve foi ela pensar, dou meu danoninho ou não? Dou o único pão dos meus filhos, ou do meu filho ou não? Eu ouso dizer que 95,9% do nosso público ia dizer um não bem grande para aquele profeta. Não! Mas aquela mulher, ela fez algo diferente, ó. Ela nem tinha a Bíblia para estar cheia do conhecimento de Deus, como eu e você podemos estar nesses dias. Ela nem era filha do Deus de Israel, como nós somos. Naquele momento que ela escuta aquele homem falar, ela toma a decisão de crer.
ela se deixa confrontar, porque ela fala da realidade dela. Ela escuta o que Deus falou através do profeta, diz, olha, se você der isso para mim, nem pão, nem farinha e nem azeite vão acabar. Até o dia que chover em Israel. Ela se deixou confrontar ali por aquela palavra de Deus. E ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela escolheu crer. Amém? Você está escolhendo o quê? Deus mostra a nós, irmãos, que nas mãos dele o fim é somente um início de uma maravilhosa jornada. E quando nós escolhemos crer, é como se Deus colocasse em nós um óculos de grau bem poderoso que faz a gente enxergar bem mais além do que o que a gente poderia. Aquela mulher só enxergava morte. Naquele momento, ela enxergou provisão. Naquele momento, ela enxergou cuidado. Ao crer, a viúva colocou em prática a confiança em Deus. E por isso ela se incluiu em várias promessas que estão escritas na Bíblia hoje para a gente ler. Veja mesmo o que diz em Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmos 84:12 diz, o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmos 9:10 diz assim, os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos 37 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 56:3 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O que é que aconteceu com essa viúva, meu povo? Ela creu e ela agiu em direção ao que ela creu. Ela disse sim para o Senhor. Ela fez conforme, no versículo 15 diz assim, ela fez conforme o que Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém ou não amém? Quando a gente crê naquilo que Deus prometeu, não é porque você não crê que Ele não vai fazer, mas você caminha numa fé, onde você cria resistência contra essas circunstâncias difíceis da sua vida. Aquela mulher creu. Muitas vezes a gente se encontra como essa mulher, com a previsão de derrota e morte em nossas mãos. A gente se dá o direito de duvidar da verdade que o nosso fim, a nossa derrota, pode se transformar em uma grande vitória nas mãos de Deus. A gente, às vezes, povo de Deus, com todo esse conhecimento, diz assim, não, é meu fim. Agora Deus me abandonou. A gente é povo de Deus, com o Espírito Santo dentro de nós, e a gente diz, agora acabou tudo. Deus pode fazer mais nada. A gente tem medo de confiar, de apostar todas as nossas fichas em Deus. E acabar o quê? Nos frustrando. Não, porque se eu crer, eu vou me frustrar. Se eu crer, pode ser que não seja a vontade de Deus, eu vou me frustrar. A única pessoa que perde por você crer são os inimigos da sua alma. Porque ainda que Deus não faça como você imaginou, Ele vai fazer segundo a vontade dEle, que é infinitamente melhor do que o que você imaginou. Ainda que o resultado não seja aquilo que nós esperávamos, crer em Deus nunca nos levará a um lugar de derrota. Diga isso junto comigo, crer em Deus nunca nos levará a um lugar de derrota. Porque ainda que a nossa vitória não seja aqui, ela está preparada no céu, lá onde nós vamos encontrar o Rei da Glória. Tem uma música que diz assim, e se eu não vir minha vitória aqui, coroa de glória
Eu creio até o fim. Você crê até o fim? Porque se você não encontrar essa vitória aqui, meu irmão, uma coroa de glória está preparada para você no céu. E você vai se encontrar com o amado das nossas almas.